Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca no coração de cada vascaíno, um dia abençoado. Eu peço a todos que ainda não são inscritos aqui no canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho para vocês receberem as notificações relativas ao nosso conteúdo. E meus amigos, neste vídeo vamos falar obviamente do futebol. Vasco da Gama enfrenta o Bahia hoje. Vamos falar aqui sobre a política do Vasco da Gama, essa união aí entre Alexandre Campelo e Fred Lopes, e vamos falar obviamente do Levenciano aqui no nosso canal. Amigos, com relação à partida envolvendo Vasco da Gama e Bahia, jogo que acontece às 19h15, não esqueçam o horário, 19h15, horário aí pouco usual para futebol, mas fazer o que? Colocar um jogo do Vasco da Gama para este horário. O jogo aí que o Vasco tenta a reabilitação lá em Pituaçu. O Vasco, que historicamente tem muita dificuldade de jogar com Bahia fora de casa, mas é hora da gente se reabilitar. O Vasco da Gama não vence desde o dia 13 de setembro, então chegou a hora. O técnico Ramon Menezes, com alguns desafios aí, tem que fazer a bola chegar ao Germancano. Hoje vai ser muito mais difícil, porque o Benítez não joga, está suspenso, assim como o Benítez também não vai jogar o nosso Juninho, que está lesionado, e o volante Andrei, que foi expulso de forma infantil no último confronto Vasco da Gama. Mas apesar da gente estar sem o Benítez, eu acredito que o Germancano hoje vai acabar com esse jejum de 5 partidas sem fazer gol. Até porque a defesa do Bahia é uma das mais vazadas do campeonato, levou 22 gols. Então nada melhor do que a gente conseguir vencer novamente para buscar confiança, pois no sábado há clássico contra o Flamengo. Não poderia ter adversário melhor do que o Bahia. O Bahia não vence desde o dia 16 de agosto, quase 2 meses que o Bahia não vence. O Bahia, assim como o Vasco da Gama, começou muito bem aí no Campeonato Brasileiro, emendou 3 vitórias consecutivas e desde então não consegue mais vencer, não consegue mais êxito. O Vasco pode tirar proveito desse momento difícil aí. O Ramon não confirmou a escalação da equipe, mas a gente deve ver aí um meio-campo aí muito modificado aí, até porque a gente estará sem 2 peças fundamentais. O Vasco está em 9º lugar, o Bahia em 16º, e o Vasco precisa reencontrar as vitórias para não cair mais, certo? E meus amigos, vamos ficar na torcida. Dê o seu palpite aí para essa partida de logo mais, lembrando que a gente às 18h45 entraremos aqui ao vivo para fazer a transmissão desta partida. Amigos, com relação à política do Vasco da Gama, ontem
foi anunciada aí a união, a parceria entre Frederico Lopes e também o Campelo. Os dois aí que tiveram uma discussão, até tem um processo na vara criminal rolando aqui no Rio de Janeiro, por causa de difamação, calúnia, enfim. Agora eles estão unidos mais uma vez para destruir o Vasco da Gama. Seu Frederico Lopes, que teve passagem pela gestão do Roberto Dinamite, foi aí VP de patrimônio, deixou o Vasco aí todo lascado com seu patrimônio, foi VP de futebol do Campelo, abandonou o barco, falou sobre a negociação do Paulinho, que houve falcatrua, que foi caixa preta, e os dois estão juntos. Eles estão no rumo certo. Mas eu quero dizer para o torcedor do Vasco da Gama uma coisa: fiquem tranquilos, vai dar Vasco, novas conquistas começarão agora. A gente pede para essa diretoria para não deixar o Vasco até dezembro numa posição ruim no Campeonato Brasileiro, que a partir do próximo ano o Levenciano vai ser o presidente do Vasco da Gama, as coisas vão mudar, não adianta ficar latindo aí na internet aí e desesperado, porque ano que vem acabou essa mamata de empresário colocar jogador no Vasco da Gama que não seja competente. Acabou. Ano que vem a prioridade é para a base. O projeto Somamos está aí, e mandar um recado para as pessoas que não acreditam: não tirem a esperança de quem está ali, para vocês conhecerem aí o projeto Somamos, para vocês terem a certeza, assim como eu tenho, assim como eu indico aqui, que o Levenciano é o melhor candidato aí para presidir o Vasco da Gama para o próximo triênio, para recuperar a instituição, tanto no âmbito esportivo, tanto no âmbito financeiro, assim como com relação à representatividade. Valeu, meus amigos? Então essas foram as notícias do Vasco, e faço uma reflexão de quem é quem aí na política do Vasco. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!